Olá, bem-vindos ao nosso 5º episódio da 3ª temporada. Já conversamos aqui sobre lutas, sobre a luta da mãe, a luta dos pais. E aí, quando temos filhos, acabou? Só mãe e pai que precisa lutar e se superar? Então, será que criança não tem luta? Será que esses primeiros anos da vida são assim fáceis? E na adolescência? Adolescente precisa lutar? E qual que é o nosso papel nessas lutas que vivemos com as crianças, com os adolescentes? Como podemos ajudá-los a se superar? É sobre esse ponto que a gente vai falar hoje, sobre a superação do filho. Como, enquanto mãe, enquanto pai e até enquanto docente, a gente pode olhar na perspectiva da criança e do adolescente, a fim de colaborar com o processo deles. Afinal, a gente vem se superando desde o momento que a gente nasce, ou até muito antes disso, né? Para a gente poder gestar ali um filho, quantas lutas aquele embrião já vai enfrentando dentro do nosso corpo. Então, é para falar um pouco sobre essa perspectiva que a gente vai trazer os recursos da pedagogia logosófica para tentar olhar a criança sobre esse ângulo, o ângulo dela e também do adolescente. E aí, gente, para a gente começar o assunto, a gente vai começar, Paula, conversando sobre algo que é essencial quando a gente fala de luta e superação, que é o seguinte, a criança e o adolescente, eles podem mudar? Ou eles nascem já com um caráter formado e ele é daquele jeito e assim a gente precisa simplesmente aprender a conviver? O que você acha? Esse é um ponto que vale bastante atenção, porque a gente aprende aqui na logosofia que não é porque nasceu de um jeito, vai morrer daquele jeito. Então, já fica uma prerrogativa, assim, bem valiosa para a vida, é que a gente pode mudar. Senão, né, não teria superação. A luta, ela é lei da vida porque a gente vai buscar essa superação. E isso pode começar desde a infância, com características que as crianças vão apresentando ali e que, se a gente estiver atento, a gente consegue minimizar algumas que são ruins para a convivência dela, para o futuro dela, e isso é muito bom. Claro que é um processo, né, Rafaela? Não é assim de uma hora para outra, sim, né? Sim, e na verdade, assim, eu acho que esse aspecto, eu sinto que é a essência da educação que a gente precisa dar para as crianças, né? É a essência, a gente observar a manifestação das crianças e ver, assim, o que por trás daquele comportamento que a gente vê que precisa ser corrigido, precisa ser trabalhado para que a criança chegue ao acerto, que é o que a gente vem falando ao longo de todas as temporadas. Educar um filho não é só moldar aquele comportamento. Educar um filho é justamente ele aprender a viver as lutas para se superar. E quais lutas? Primeiro as internas, que é o que a gente vem falando essa temporada inteira. E as crianças, elas vivem lutas internas já, né? Então, por exemplo, uma criança que bate no amigo quando é contrariada, por exemplo. O amigo não quer emprestar o brinquedo, ele vai lá e bate. Né? Para muito além de ter formas de evitar que essa criança bata, a gente precisa entender o seguinte, o que dentro dela está fazendo essa explosão acontecer e ela reagir dessa forma. É claro, né, que tem o controle do próprio corpo, que isso vai vindo com a idade, mas desde cedo, pelo menos na minha experiência, eu vejo que assim, a gente vai ensinando a criança outras formas de agir, vai ensinando a criança a cultivar o afeto. Você gosta quando você bate no seu amigo? Ele não é seu amigo? Ele não ficou chateado? Você queria ver ele chateado? Como que você sente quando você bate no amigo? E isso vai levando a criança a se conectar com o afeto e aos pouquinhos vai construindo dentro dela conhecimentos que aí depois, quando ela alcançar a maturidade, que o corpo permita ela ter esse controle, ela vai conseguir agir de uma outra forma. Então, assim, são exemplos assim que a gente vai vendo que a gente pode ensinar a criança a se superar e a realmente cambiar de características. Ela não precisa ser a criança que bate, a criança que explode a vida inteira, né? Dá para ser diferente. Isso é muito interessante a gente observar quando a gente primeiro
preste atenção à faixa etária da criança. Então, quando a gente conhece quem é essa criança, quem é esse adolescente, o que é uma característica natural daquela faixa etária, acho que isso é um primeiro patamar ali de conhecimento que, enquanto mãe, enquanto docente, isso vai nos ajudando. Aí isso é esperado para aquela faixa etária, é normal que a criança haja daquela maneira. E um outro ponto importante é olhar cada indivíduo, porque cada indivíduo tem uma forma de manifestação. E às vezes aquele ser que não reage, a gente acha que não está acontecendo nada no interno dele. Mas tá sim, às vezes ele deixa tudo para dentro e a gente também precisa observar essa criança que não manifesta uma reação, porque algo está acontecendo e ela não está conseguindo se expressar. Então, olha quantos pontos importantes, porque todos nós vivemos lutas às vezes difíceis, e se a gente olha lá para a criança, né, bem pequena, tem situações diversas, crianças que vivem em situações que já vivem lutas muito difíceis e às vezes sem a compreensão de tudo aquilo. Então, a gente tem que realmente pensar: como que eu posso ajudar a criança a viver isso de forma a não guardar tantas sequelas? Porque senão a gente leva isso também para o resto da vida, né? Com certeza. E esse aspecto também, assim, é outro importantíssimo, que a gente acha que só a gente vive lutas, né? Sim. A criança, quando tem alguma dificuldade, é porque ela está querendo nos provocar. Só que, no fundo, da mesma forma que a gente, dentro de nós, no nosso interno, a gente vive um monte de pensamentos, de inseguranças, de medo, de querer ser aceito, de querer sentir o amor, de querer, né, conquistar algo que ainda está tendo dificuldade. Isso vai gerando na gente uma angústia. A criança também vive isso e talvez num potencial até maior, né? Porque tudo para ela é novo. Olha quanta coisa ela precisa aprender, quanta coisa ela ainda precisa descobrir. Então, se a gente, enquanto ela está aí tentando conhecer o mundo, não dá esse amparo para conduzi-la pelas experiências que ela vai vivendo, mostrando para ela: olha, isso que você está vivendo, dentro de você tem isso acontecendo, ela vai ficando perdida. E muitas vezes o que a gente faz é, além de não mostrar, de não ensinar, a gente se irrita e coloca mais uma carga de reação, de irritação em cima da luta que ela já está vivendo. E se ela explode, ela ainda é mais ainda... colocada nesse lugar também, né? A gente vai criando os rótulos. Esses conceitos que, na verdade, esse é o ponto importante que eu também observo. Claro que se a gente vai tendo sempre um determinado comportamento, a gente vai se enquadrar num determinado conceito. E essa é a ideia de uma educação que é consciente. Buscar ajudar a criança a não ficar naquele lugar. Mas isso exige também da gente, enquanto docente, olhar ela sem ser apenas naquele cerco daquela situação difícil que ela está passando, que ela está apresentando. Às vezes é uma característica da criança, mas como ajudar exatamente a ela reconhecer que há outras formas de expressão. E mais que isso, que eu observo que é muito importante é entender que tem um tempo, porque também a gente acha às vezes assim: ah, mas eu estou ensinando, eu estou falando e parece que a criança não está entendendo. Determinados temperamentos, né? A psicologia, a gente tem diferentes tipos de temperamento. A criança, ela vai demorar mais ou menos tempo para conseguir assimilar aquilo que a gente está passando, né? Então, se ela já é uma criança naturalmente explosiva, ela não vai de uma hora para outra mudar esse comportamento. Então, a gente tem que entender o que faz com que a criança exploda. Naturalmente, uma criança que é mais explosiva, ela fica assim sempre diante de uma situação de injustiça. E essa injustiça não é naturalmente só aquilo que realmente é injusto, mas aquilo que ela compreende como injusto. Então, ela se sentiu injustiçada e aí ela explode. Por isso que eu acho que a explicação ela é tão importante, porque às vezes você vai mostrar para ela: não foi isso que você entendeu, o amigo não quis fazer isso com você. Aí ela começa a olhar num ângulo mais amplo e da próxima vez ela já vai tentar pensar assim: será que ele quis esbarrar, ele quis me bater ou ele só esbarrou em mim? E aí ela de repente não vai explodir dessa forma. Então, como que a explicação ela vai dando nutriente para essa mente que começa a perceber, a tentar fazer alguns pequenos movimentos de reflexão, mas quem tem que fazer somos nós, adultos, porque a criança ainda não tem essa capacidade de fazer esse movimento da mente. Mas a gente vai ensinando através de uma pergunta,
de uma repergunta para ela. Quando ela traz alguma coisa para a gente volta aquela pergunta para a criança para entender qual o ponto de vista dela, o que ela está vendo naquela situação, porque eu preciso entender muito o que ela está compreendendo, porque a partir do ângulo de visão dela, eu consigo dar elemento, mas às vezes a gente é impulsivo, a gente já quer corrigir, e aí a gente não consegue entender qual é a perspectiva que a criança está pensando naquela ação, mesmo que seja equivocada. Não, e tem um aspecto que aqui no Colégio Logosófico, em todas as reuniões, né, de turma, é falado que eu acho muito assertivo, que a característica que a criança está manifestando em determinado momento, ela não define quem a criança é. Então, a gente não é para ficar falando, meu filho é isso, meu filho é aquilo, né? Porque, assim, daqui a pouco, daqui a um mês, daqui a 2 meses, o colégio trabalhando todas essas questões para ajudar a criança a se superar, as famílias também ajudando. A criança já superou aquilo e a gente fica com aquela imagem, fulano é batedor, fulano é... Morde todo mundo. Morde todo mundo, fulano é preguiçoso, fulano é tímido. Sim. E quantas vezes a gente não fala, e a criança chega ali encabulada e fala, não, ele é tímido. Aí a criança que já tá assim, né, com dificuldade, você ainda coloca mais o peso daquele personagem. Ela é tímida. E ela vai acreditando que ela é tímida. E como que depois ela vai conseguir trocar esse pensamento e entender que não sou tímida. Sim. Eu posso precisar de um tempo maior para me adaptar, para me soltar. Mas esses rótulos, assim, eles vão aprisionando a gente, né? E depois fica tão difícil de sair, né? Ô Paula, e você consegue, assim, lembrar de alguma experiência, porque eu já ouvi vários relatos, e você dentro da escola deve ouvir mais ainda, né? De situações que foram verdadeiras transformações, né? Então, a criança manifestava dessa forma, e aí foi feito um trabalho, e a criança ficou de determinada forma, com descrição, Sim. Mas se você conseguir compartilhar um exemplo, assim, com a gente, eu acho que vai ser super rico. É muito bonito ver esse processo de transformação, porque eu acho que o principal para a criança, ela sentir esse acolhimento, esse calor, que tem uma pessoa que está confiando nela também e que vê esse potencial. Então eu vejo que nessa primeira infância é muito importante a gente mostrar para a criança que esse mundo é bom e que as pessoas que estão no entorno dela também a vê como um ser bom. E que ela pode sim fazer ações de bondade. Então, quando a gente ressalta, já tive crianças quando eu era professora que tinham atitudes que nem sempre eram legais com os amigos e às vezes não era motivada por alguém que puxou o brinquedo, às vezes aparentemente do nada, e a gente sabe que nunca é do nada, tem alguma coisa que leva a criança a agir daquela forma, mas que a gente não conseguia perceber ali o porquê, que de repente chegava, pisava no pé do amigo, batia em alguém. E aí depois o que eu fiz com essa criança para poder me aproximar? Na época ela tinha 3 anos, eu vi uma atitude que ele fez de bem. Ele tinha várias atitudes que não eram legais, mas quando eu vi uma atitude que ele fez de bem, eu ressaltei para ele. E eu falei assim, prof, ficou tão feliz que você fez isso. E eu lembro que a partir daquele momento, ele que estava num lugar que sempre ouvia a questão que ele não estava conseguindo realizar tal coisa, porque ele machucava o amigo. Quando ele viu que eu olhei a parte positiva dele, ele construiu uma outra relação comigo. Percebeu, puxa, minha professora tá vendo algo de bom que eu faço algo de bom. Então, acho que com a criança a gente tem que construir muito assim. E a partir dali eu pude corrigir, porque a correção é muito importante. A gente tem que sim mostrar, isso não é legal, se a gente não faz dessa forma. Mas primeiro a criança precisa enxergar que alguém tá vendo ela para além da sombra, para além da dificuldade que ela está tendo. Até porque talvez ela nunca tenha se percebido como eu tenho luz também. Eu tenho algo de bom. Então ela acaba reforçando o negativo, porque todo mundo vê o negativo. Tanto que aqui no colégio a gente faz muito isso quando a criança, por exemplo, a gente quer que todo mundo sente na roda. A gente não fica assim, fulaninha, você ainda não sentou, ciclano, vem pra cá pra roda, né? A gente fala assim, puxa, fulano, parabéns, você já sentou na roda. Olha que legal, a outra pessoa sentou na roda e tá todo mundo na roda em silêncio. Aí, o que acontece? Aquele que estava ali correndo, rapidamente ele vem e senta na roda, porque ele quer receber atenção. A criança quer atenção. Então, quando o meu foco da atenção vai para o positivo, a criança vai fazer o quê? Vai querer também receber essa atenção. Então, naturalmente, a gente corrige sem pôr o foco de luz para o erro. Então, a gente traz para onde eu quero
que a criança vá. Da mesma forma, quando a gente fala, não corre no corredor. Claro que às vezes sai, né, gente? Não corre, vai mais rápido, né? Mas a gente tenta assim, vamos devagar, porque primeiro a gente está colocando foco na onde a gente quer, qual ação que a gente quer. E ação negativa, você tem que fazer 2 movimentos mentais que a criança tem mais dificuldade, qualquer um de nós. Primeiro vem o correr, para depois ela negar. Então ela tem que fazer 2 movimentos. E claro que o mais forte vai ser o quê? Correr. A gente está chamando a atenção desse verbo. Então a gente vai aprendendo que não é só uma questão de ser positivo, é porque o positivo ele constrói. Então a gente tem que ressaltar esse positivo, mas sempre, depois que eu construir, a gente vai mostrando para ela, ó, isso aqui a gente precisa fazer assim. E mostrar que a criança consegue e que eu confio que ela vai conseguir. E até falar, isso pode ser muito difícil, eu sei que é muito difícil para você, mas a gente está aqui, eu confio em você e a gente vai conseguir chegar até lá. E foi muito bonito ver essa transformação nessa relação com essa criança que foi também se sentindo no lugar de alguém gosta de mim. Como é que esse amor também modifica as coisas? Não sei se você já percebeu isso na sua relação, né? Nossa, com certeza, né? Muito legal isso. E a gente falar de luta, e eu acho que gera essa primeira identificação com a criança. Né? A gente reconhecer que nós vivemos lutas difíceis e que a criança também vive lutas difíceis e a gente precisa criar esse vínculo onde um ajuda o outro. Porque a criança também, ela tá me ajudando. Porque quando ela manifesta uma dificuldade que me tira completamente do eixo, ela tá sendo um espelho para que eu possa me enxergar. E quando a gente encara a vida dessa forma, encara as dificuldades que as crianças apresentam dessa forma, tudo fica mais leve. Porque então essa criança que estava apresentando uma dificuldade, não obedece na hora que eu falo, ela na verdade, ela está me ajudando a me conhecer. Porque se não fosse aquela reação, eu talvez não veria aspectos de mim que ela me traz a oportunidade. Então, reconhecer essas lutas que nós vivemos, que as crianças vivem, cria também essa empatia, né? Sim. De conseguir olhar e falar, ok, tamo junto, vivemos, né? Não é assim, você é um ser terrível que faz, né? Então, criou isso. E aí depois, ajudarmos, né? Mutuamente, a nos superar. E esse aspecto que você trouxe de valorizar o acerto é tão bonito, porque até uma fala que você já manifestou também em outras ocasiões, que quando a gente corrige de uma forma positiva, que leva confiança para a criança, a gente dá energia a ela para conseguir transformar, porque o trabalho de superação, por mais que o docente ajude, vai ter que ser feito pela própria criança. Sim. E se a gente corrige ela de uma forma que ela se sente humilhada, que ela se sente incapaz, que ela se sente diminuída, não amada, de onde vai vir essa energia e vontade e confiança de que ela pode ser melhor, ela pode mudar, né? Então é maravilhoso. E o que você trouxe da força do afeto, eu sinto isso tão forte, né? Quando os meus filhos nasceram, que eu tava entendendo assim, né? Qual que seria a mãe que eu ia ser, uma mãe que veio ali, né? Pronta e eu precisaria desconstruir para construir outra, que era a que eu gostaria. E numa dessas desconstruções, a principal foi em relação a essa autoridade. Porque se eu fosse seguir essa mãe que veio a primeira pronta, seria uma mãe assim, bem general, né? Nossa, eu ia querer botar ordem, sério, gente, assim, horário, todo mundo assim, sabe? No horário, na hora que eu falo, manda, na hora que eu falo, obedece, no horário que eu quero, toma banho, ninguém fala alto, ninguém derruba suco na mesa, ninguém quer comer fora da... Eu ia querer transformar o negócio, assim, num exército, né? E aí, gente, é bom que os filhos vêm na medida pra gente, né? E aí, é óbvio que não ia funcionar, é óbvio. E aí, eu fui aprendendo a construir essa mãe que era respeitada e que tinha autoridade por meio do amor. Gente, e isso é tão diferente, é tão maravilhoso. Porque aí a criança, ela quer ser melhor pelo afeto que ela sente por você e pelo afeto que ela passa a sentir por ela mesma. Isso é muito bonito. Que ela sente o amor que você sente por ela e ela confia nela, ela sabe que ela pode ser melhor, né? Isso é um ponto, assim, tão interessante, você ensinar a criança a amar ela mesma, né? Eu vejo, né, tanto na relação com meus filhos, como também com muitas crianças,
que aí vão para um outro polo, às vezes, de se sentir incapaz, de sentir que às vezes eu não vou conseguir fazer alguma coisa, e vai se colocando como eu não consigo, eu sou o burro, eu sou o feio, nada comigo dá certo. E a gente precisa fazer o que? Uma reconstrução em algo que é o mais valioso, que eu sinto, o que para mim se ficaria assim, para superar a luta, o que a gente precisa ter na vida? Confiança. Quando o ser confia em si mesmo, por mais que seja difícil a luta, ele vai saber que ele pode vencer. Então, quando a criança começa a olhar, eu preciso me amar, porque a vida foi me dada de presente. Olha que a minha vida é especial. Por mais que todas as dificuldades que a gente vai ter, e que se eu consigo enfrentar, olha quantas coisas boas eu vou ter. E valorizar essas conquistas, isso é tão importante com a criança também. Depois que ela venceu a luta, você tem que mostrar para ela o quanto que ela conseguiu. Não é exaltar a vaidade, não é nesse sentido, mas mostrar, olha como é que foi importante aquele esforço que você fez. Por quê? Para vencer a luta vai ter que fazer esforço, também não é sem esforço, porque muitas vezes a gente enquanto mãe, eu acho que principalmente enquanto mãe, porque professora a gente está num outro lugar, né? A gente já consegue ver num outro patamar, mas mais separado, né? A gente tem um amor enorme pelos nossos alunos, mas a gente, como tem muitos ali, a gente consegue ver o que é característica daquela faixa etária, é diferente a relação, né? Mais fácil essa correção do que enquanto mãe, que a gente sofre mais do que a criança, né? Assim, tem uma luta de um filho, você sofre mais do que ele. E às vezes a gente quer o quê? Impedir que ele viva a luta. Então, acho que um ponto muito importante que eu fui aprendendo enquanto mãe é que ele só se fortalece se ele viver a luta. Porque a luta veio para ele. E se veio para ele, tem um sentido de existir. Não é assim, mas aí eu vou trocar, vou tirar ele daquele amigo, mas aí vai vir um outro amigo, e numa outra escola, numa outra turma que também vai ter essas características. Claro que tudo tem um tempo, às vezes você precisa também ter um afastamento, isso tudo a gente pode ser feito, né? É flexível, não é nem nesse sentido, mas às vezes uma pequena contrariedade, a gente já quer que a criança não viva, e a gente vai ensinando a criança a superar aquele momento. Por quê? Muitas vezes, depois ela se torna a melhor amiga daquela criança que ela teve uma luta difícil, Sim. né? Quando isso é bem assistido, Sim. é bem orientado, né? Porque precisa sempre ter uma mediação de adultos, mas o quanto que é importante a gente fortalecer, porque quando a gente tem uma criança que já tem uma outra tendência, ela já não explode, ela já vai para o lado da melancolia ali, de se colocar, sabe, se sentindo mal, se sentindo para baixo, a gente precisa, trazer para, né, mostrar assim, olha, você não é isso aqui não, olha aqui o poder que você tem, olha a pessoa que você é. Começar a empoderar aquela criança no sentido do bem, daquilo que ela tem de valor, sempre Olha real, só, né? Tem que ser verdadeiro. Não, né? Isso que você tá falando me lembrou de uma coisa que às vezes, até com um dos meus filhos aconteceu na escola. Ele era pequenininho e tava num lugar um pouquinho assim, um dos três. E aí, numa reunião da escola, a professora me chamou e falou, olha, tá acontecendo isso e aquilo, mas a gente tá atento. Aí passou um tempo, ela me falou que fez uma brincadeira da cadeira e que ela... Toda vez que ele estava perto da cadeira, ela parava a música para favorecer que ele conseguisse realizar. E ele foi o campeão da brincadeira, e aí os amigos pularam com ele ficou se sentindo... E olha como isso ajudou a empoderar ele. Então, esse trabalho também que é feito no colégio é muito lindo, porque conseguiu ajudar a criança pequena a sair de um lugar de estar mais assim, murchinha, né? Mais sem confiança, para, puxa, tô super feliz, eu consegui ganhar uma dança da cadeira, mas para ela, olha como foi importante, né? Cada ação é importante, né? Então, você vai ensinando, é sempre os dois lados, você vai ajudando aquele outro. Calma aí, não é assim também. Como é que a gente exerce a liderança para o bem? Como também aquele que sempre fica no lugar de ser mandado, de ser comandado. Olha aqui, você tem que saber se colocar. Você pode se colocar. E a gente vai trabalhando o que? A vontade da criança é tão importante para vencer qualquer luta. Trabalhar o esforço, a criança tem que realizar. Tá em casa, vamos guardar o brinquedo. Vai guardar 2, você vai guardar o restante, mas ela tá fazendo movimento. Sempre gerar essa atividade, porque senão a criança vai sempre esperar que o outro faça. E aí ela vai crescer um adulto que ela vai querer que quem
vai dar solução para o problema, o outro. Por quê? Porque ela não se sente capaz. Ela acha que ela não é capaz de dar a resposta. Porque quem dava era a professora, porque quem dava a solução dos problemas era a minha mãe, era o meu pai. Então, olha como que é importante a gente fortalecer esse ser, essa né? ilusão do outro resolver também tem vários aspectos, né? Porque às vezes a gente quer que alguém me diga o que eu preciso mudar, alguém me diga o que está acontecendo, qual que é o problema. Às vezes a gente espera de um medicamento, é claro, que as situações que precisa, mas quantas vezes a gente não quer assim, eu quero aquela gotinha mágica para eu ficar, sabe, voltar. Assim, é óbvio que tem os casos que é necessário, que ajuda. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo na posição interna de onde a gente quer buscar a solução, né? E outro aspecto dentro dessa questão da luta é porque, assim, a gente o tempo todo fala, né, da importância do docente, do pai, da mãe, do professor, de ajudar a encaminhar para que a criança supere a luta. Mas eu também entendi, né, com os meus filhos, que é o seguinte: eu, como mãe, eu posso ir até determinado ponto. Isso é muito importante. Ele tem uma vida que é dele. Ele tem a história que é dele. E ele vai precisar enfrentar algumas coisas que não dizem mais respeito a mim. Eu posso ir até determinado ponto, mas tem coisas que ele vai viver. E às vezes ele não vai aprender o que eu disse, ele vai precisar aprender com a experiência na vida e para poder assimilar aquele fragmento de conhecimento. E isso é muito importante a gente reconhecer também, porque senão a gente fica naquela angústia, né? O filho não pode errar, porque se ele tá errando, eu não soube ensinar. Gente, não, né? Faz parte da vida de cada um essa experiência. É o que você falou, a gente não pode impedir que a criança viva as lutas, né? Não tem Eu acho que é mostrar sempre que a gente tá junto, né, com a criança. Isso ela tem que sentir, né? Por mais que tenha alguns momentos que a gente tem que estar fora do holofote, deixar um pouco ela ali. Mas claro que a gente está sempre no ângulo de visão, a criança está ali, eu estou contemplando ela. Mas olha como isso é importante, porque vai dando à criança confiança, porque quando ela viveu a luta e ela conseguiu superar por ela própria, ela sente uma motivação muito maior. É o que hoje na educação infantil, aí da primeiríssima infância, 0 a 3 anos, o que é falado assim com muita força, é desse movimento livre da criança, que ela precisa se movimentar sem nenhum andador, sem nada que coloque ali uma coisa artificial, porque os movimentos de chegar ao equilíbrio pelo próprio corpo é muito mais inteligente que qualquer coisa artificial. Então, olha como é que é interessante essa parte, se a gente olhar para as lutas da vida. O próprio ser buscando a solução é muito mais inteligente, porque ele vai estar podendo trabalhar com os pensamentos que tem dentro. A ajuda é fundamental, a gente vai sempre precisar pedir ajuda, uma orientação, mas essa decisão, quando a criança ela consegue perceber que ela também trabalhou naquilo, que ela teve ajuda da mamãe, do papai, mas que no final ela caminhou. Ela pegou o lápis, ela foi lá, ela escreveu. Capaz, é muito bom, né? Até o momento que ela falou assim, puxa, eu consegui. Sim. E isso tem que ser muito valorizado. E pra gente já ir fechando, né? Porque eu acho que esse episódio, ele tem, assim, seriam milhões e milhões de experiências para falar sobre essas lutas que são tão valiosas. Um aspecto que eu recordei também, que aqui no colégio a gente sempre faz, é quando a criança está numa dificuldade, porque a gente fala assim desse banco de créditos universais, né? Que pra gente tem uma dívida lá, para eu poder cobrir essa dívida, eu tenho que fazer o quê? Ter um crédito. E esse crédito é fazer ações de bem. Então, sempre que a criança não está tendo uma boa atitude, a gente convida ela a colaborar. A criança, ela quer colaborar. O adolescente também. São formas diferentes, mas ele quer se sentir útil. Ele quer estar dentro da escola e sentir que, puxa, estava com lixo no chão, eu fui lá, ajudei a fazer uma campanha na escola para trabalhar com aquele lixo. Então, a gente observa que se eu coloco essa inteligência, a sensibilidade da criança para colaborar por um bem, isso é tão importante. Porque assim ela vai aprendendo a vencer as lutas. Porque no final, ela vai sentindo uma sensação de bem. Quando a gente faz o bem, a gente não se sente tão bem. Então, a gente precisa provocar também na criança experiências que elas possam sentir isso. Porque senão ela só vai ficar com aquele negativo. Então, se ela naturalmente não faz, eu convido. E hoje você pode colaborar com a prof, você vai entregar o papel. E ela adora, a criança adora colaborar. Então, de vez a energia ir para o outro lado, a gente convida para aquele lugar que a gente quer ir. E aí já é um sinal bem simples da gente ir mudando as energias dentro do lar,
dentro da escola e de buscar também conhecer, puxa, essa criança ela tem muita força, então quando for, vamos carregar a mesa, ela vai me ajudar, eu vou usar a característica dela para o bem, e ela vai começar assim, isso aqui não é só para o mal, eu posso usar isso aqui também para o bem, ela precisa entender isso, né? E aí, então, para a gente encerrar, enquanto você falava, né, que você começou falando essa parte, assim, que para ajudar a criança, ela precisa saber que a gente está junto, né? E isso é tão bom quando você tem alguém em que você pode se mostrar por inteiro, sem medo de deixar de ser amado ou de ser julgado, mesmo quando você está numa situação mais difícil, né? Eu me recordei de uma conversa que a gente teve com algumas mães, não sei se você vai se lembrar, que uma das mães falou assim, o meu filho um dia me disse que achava que eu não amava ele. Você lembra disso, dessa conversa? Lembro. E aí, quando essa mãe falou isso, e ela não entendia por quê, porque ela amava tanto o filho, como que o filho podia achar que ela não o amava? E assim, eu me vi ali, naquela criança, naquele filho, porque assim, eu tenho certeza, né, o meu lar sempre foi cheio de muito amor, meus pais sempre dedicaram a vida inteira, eram pais presentes, a vida deles era a família, então foi um lar sempre de muito amor. Mas, apesar disso, eu às vezes tinha dúvida se eu era amada. E aí, hoje, sendo mãe, eu entendo os meus pais, eu entendo por que eu sentia isso. Porque, na verdade, às vezes a gente com o cansaço do dia, né, com as preocupações, as demandas excessivas das crianças, a gente corrige elas de uma forma, né, um pouco brusca, um pouco desatenta. Ah, fulano, você de novo, mas você... E aquilo gera para a criança isso, gente, será que meus pais me amam? Né? Então, assim, para mim esse tem sido assim a grande transformação que o conhecimento logosófico tem me permitido, que é realmente conseguir amar os meus filhos o dia todo. Porque que a gente ama é incontestável, né? Mas às vezes esse amor some do peito. E às vezes eu corrijo a criança de uma forma que vão só alguns pensamentos e gera na criança essa insegurança. Então, e o quanto que esse amor, que é o que você trouxe, né? Essa confiança, traz para a criança amor em si mesma, essa confiança nela mesma e essa certeza de que haja o que houver, tem alguém que vai continuar me amando, apesar de tudo. Eu me recordei de uma experiência bem rapidinha, que tem uma criança que não foi meu aluno, mas eu como coordenadora, né? Então acaba que você está em todas as turmas ali. E no início ele já está um pouquinho maior, mas quando ele era bem pequenininho eu ajudei na adaptação. E assim, ele parou muito de chorar comigo, né? Então ele ganhou uma confiança assim enorme. Então hoje, às vezes, quando ele está nos momentos mais assim, e claro, a professora está tentando, e óbvio, a professora como é na linha de frente ali, ele vai reagir mais, porque ele está querendo, né, ir para o outro lado. Mas quando eu chego, é tão interessante, porque ele criou um vínculo afetivo comigo, que aí ele muda, e eu consigo, né, colaborar, né, com ele, porque ele tem um amor por mim, que ele se abre para aquilo que eu vou falar, né? Então, olha como é que é interessante. Às vezes a gente acha que é difícil, mas quando a gente construiu isso e teve atenção ali no início, nesses primeiros contatos, por isso que no início do ano letivo é tão importante. Às vezes a gente quer dar um monte de conteúdo. É importante criar um vínculo, sabe? Conhece os alunos dentro disso, porque isso depois vai te dar muito tempo. Você vai conseguir recuperar tempo, né? Tudo aquilo que você perdeu no início, porque as crianças, basta às vezes um olhar, ela já entendeu você. Né? Não é aquele olhar de repressão, mas um olhar que você fala, a criança já se recoloca, a gente já consegue manter todo esse ambiente. Por quê? Porque ela confia, ela te colocou numa figura de autoridade. Então, acho que nessa luta também com os filhos, o quanto a gente precisa também se colocar ali, sem achar que eu preciso estar sempre tendo a resposta, eu que sou, né? Não precisa disso. Sim. Embora a gente vai ter que corrigir, a gente vai ter que sempre os dois lados, né? São esse equilíbrio, mas o quanto que nesse caminho do filho a gente precisa chegar até ele, sabe? Senão a gente não consegue, por mais que tudo, eu preciso ir lá para entender o que ele está sentindo. Não é só olhar sobre a minha perspectiva, mas e ele, né? O que ele está sentindo naquele momento? Muito bom. E assim encerramos então o nosso episódio. Espero que tenham gostado. E no próximo episódio nós vamos falar sobre a superação do casal. Tem mãe, tem pai, tem filho e tem o casal. Então espero vocês lá. Tchau!